paz para quem a tem. Vamos falar sobre esses desvio de verbas do MEC, ou preferências do MEC, ou preferências a pastores. A gente está vendo no jornal e acompanhando essas denúncias, né, que estão tendo sobre desvio. Eu quero falar para vocês que, na verdade, essa página começou por causa de denúncias de desvio de verbas. Ela iniciou porque quando eu descobri que foram desviados 1.700.000 mais ou menos em São Leopoldo para duas entidades que de fato nunca existiram, né, como era para ser, nunca existiram nada. Era para ser uma casa-lar ou casas-lares que cuidava de 200 a 400 crianças, e aconteceu um processo civil, foi condenado civilmente, nada aconteceu até hoje com os pastores, né? O funcionário da prefeitura que estava envolvido, né, no esquema foi imediatamente exonerado em 2008, quando foi denunciado. Ele é falecido agora, as filhas assumiram o restante do processo, acredito que vão responder, né? É uma seriedade tão grande que a família vai assumir a responsabilidade. Mas na nossa igreja nada aconteceu, até porque quem estava envolvido era o presidente da convenção, né? Então eu fui denunciar na convenção, o presidente da convenção. O que acontece? Eu, como membro da igreja Assembleia de Deus, sei que existem desvio de verbas, e esse desvio que estão anunciando na TV, ele não é nem perto do que acontece. Eu também estou denunciando aqui o Lar Esperança de Porto Alegre, o SEACRE, o Lar Gustavo Nordman, que é um lar que os três juntos são no mesmo endereço, né? São na mesma localidade, no mesmo quarteirão, e recebem aproximadamente 3 milhões de reais do governo por mês e tem amparo político, né? Amparo da nossa igreja e amparo político. E a gente sabe que toda entidade que foi iniciada pela nossa igreja, que tem na diretoria pessoas da igreja, ela tem como responsabilidade o presidente da igreja, que seria o presidente de Porto Alegre. O que acontece? Na verdade, a gente não gosta de falar em política na igreja, mas a gente está inserido totalmente no meio político, principalmente nas cidades do interior. Quando tem o que os candidatos fazem na cidade do interior? Visitam, né? A gente está vendo agora muitas visitas, a gente está visitando o pastor, está trazendo emendas para cidades, né? E o irmão que está lá sentado no banco desavisado pensa, nossa, nós temos um candidato cristão que é pelo cristão, e começaram a lavar a cabeça do povo com esse negócio de nós defendemos os valores das famílias, e na verdade, exemplo que isso é tudo uma mentira, né? É tudo falso, que a filha do presidente, do ex-presidente da convenção, era a CC de um candidato comunista em Caxias, né? Eu não tenho nada contra, deixando bem claro aqui que eu não tenho partidarismo político, mas para mostrar para vocês que vocês não podem, mas eles podem se beneficiar disso. Então é tudo uma jogada que lá na frente a gente vê os interesses, né? Como a gente viu que foram extintas as dívidas que tinha de tributárias de igreja que estavam acumuladas em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, enfim. Outro sim, o vice do nosso atual presidente da convenção também foi CC deste deputado que é de um partido comunista. Então, assim, eles falam para nós, como igreja, né, veladamente, porque a gente tem que velar pela família, aquela coisa toda, e é tudo uma mentirada. Na verdade, é tudo uma jogada de interesses. O que nós estamos vendo agora na nossa igreja? Nós estamos vendo agora um candidato a governador com a vice dele sendo a candidata da igreja, no caso, né? Ele foi apresentado na convenção. Isso tudo assim a gente não vai percebendo, mas eles estão nas cidades. Essas trocas de cidades, essas trocas de cadeiras que a gente diz agora, a gente vai vendo que é uma manipulação política, assim, olha, o meu vice tá saindo porque eu vou assumir lá, porque lá tem mais poder político, se tu me der lá eu vou te dar essa coisa aqui, então é tudo uma troca.
o que acontece? Verbas, ONGs, entidades, igreja. O que está acontecendo agora, o que está aparecendo agora, não é nem de perto o que realmente acontece. Tá? Nas prefeituras, todo mundo sabe dos desvios. Todo mundo sabe que a gente é um povo manipulado, né? A gente é um povo que não tem noção do que acontece. Porque nós não temos noção que o pastor não pode ter salário. Tanto é que na defesa dos processos que esses pastores que eu denunciei me processaram, eles dizem, quando eu digo que eles têm que pagar o que eles pegaram da igreja, eles dizem que eles não tinham salário, eles tinham uma ajuda de custo e que eles não recebem salário porque isso é estatutário. E realmente, no Estatuto da Convenção e no Estatuto da nossa cidade, que ninguém conhece, né? Ela diz que o pastor é voluntário, ele trabalha em cima de uma prebenda, que não tem uma previsão, tá? Não tem o valor de, olha, um salário teto ou uma previsão no estatuto de tanto, tá? Então, nós teríamos que ser baseados, depois de 2015, na lei que o salário não poderia exceder, acredito que em faixa de 5.400. O que a gente descobriu nessa andança de matrículas, né? Patrimônios milionários no nome dos pastores, ocultados com valores muito abaixo do que são, por exemplo, um imóvel de 500 mil por 400 reais numa matrícula, por R$1.000, por 15 mil reais. Então, assim, os valores variam nessa faixa já para não ser pegos, porque eles não têm como explicar esse salário, né? Porque pastor seria voluntário. Outra coisa é que a prestação de contas, que não acontece nas igrejas, ela é obrigatória. Nas nossas igrejas não existe prestação de contas, e não é uma prestação de contas, entrou tanto, saiu tanto, o fulano ganha tanto, que tipo, no máximo acredito que 5 tenham isso, mas não é isso. A prestação de contas que deve existir na nossa igreja, ela é igual a uma empresa, é nota por nota, entende? Comprou uma lâmpada, nota. Todas as verbas que entram para essas ONGs, né? Por exemplo, Lajeado, nós pegamos ali em Lajeado aproximadamente 30 imóveis em apartamentos, em prédios, né, luxuosos, que o valor ali varia de 15, 30 mil, 5 mil às vezes, e o valor real é 330 mil. Então, assim, nós temos o recebimento de verbas, o recebimento de dízimo transformado em patrimônio ocultado. Isso tem agora prova para muita gente se... não digo que se incomodar, mas colher, né? Porque eu sempre digo, Deus não se deixa escarnecer. As pessoas me perguntam, tu não teme pela tua vida? Né? Porque tu tem que tomar cuidado. E eu te pergunto, eu respondo essa pergunta ainda. Hoje eu acho que eu respondi 3 pessoas assim, porque se eu tomar mais cuidado em falar a verdade, em vir em busca da verdade, eu vou viver mais tempo? Eu vou ser eterna? A tua vida não vai acabar? Tu sabe o prazo dela? Tu não tem como tu ter amor por evangelho? O que acontece com o mártir na igreja? O que acontece com as histórias da Bíblia, né? Então, assim, gente, a Bíblia é real, Deus é real. Se nós não nos posicionarmos, a nossa igreja, como liderança, ela tá toda corrompida, tá? Ela toda corrompida, toda. Eu posso afirmar para vocês ali que a liderança, convenção, mesa diretora, ela é toda corrompida. Toda corrompida. Por exemplo, nós tínhamos um vice ali em Guaíba, que era o vice-presidente da nossa convenção atual, que ele era funcionário da igreja, né? Ele morava na casa pastoral da igreja e o patrimônio dele real é de 7 milhões e foi vendido ali por 400 mil, acredito que isso, entende? Então, uma pessoa que tem um patrimônio de 7 milhões e mais, né,
o pai dele também tem um patrimônio milionário. Eles ocultam esse patrimônio e quem está por trás são os pastores. Na verdade, a gente vê a compra de terras no nome da igreja desses pastores. Inclusive do nosso pastor presidente também. Então, assim, ó, é uma jogada, é uma coisa que vai estourar aqui na frente, não tenham dúvidas. O que eu quero é preparar a igreja? Que não vá vocês achar que nós estamos sendo atacados, tá? Nossa, os pastores, a igreja... Não, a igreja não está sendo atacada. E para isso eu tô aqui hoje, para te dizer o seguinte: você se posicione contra o que você vai ver, tanto aqui quanto na televisão. O que tu tá vendo na TV não é nada perto do que acontece de fato. Então, eles vão se lançar contra os pastores e nós, como igreja, nós temos que vir e repudiar a atitude desses pastores. Porque essa atitude da liderança que tem aqui em cima, ela tá influenciando essa igreja aqui embaixo. A igreja aqui embaixo, ela tá toda bagunçada, às vezes ela tá morna, tem fofoca, tem intriga, tem dispersão, porque a nossa liderança, ela tá corrupta, podre, né? Então eu venho preparar o povo para o que vai acontecer de fato. O que realmente está acontecendo é muito pior do que está se mostrando. É infinitamente pior, gente. Então se preparem, porque vai vir coisas, né, bem piores. Eu já venho avisando isso há muitos anos. E eu gostaria que vocês tomassem a posição de não defender, né? Aliás, de repudiar o ato cruel e corrupto. E saber que a igreja tem que repudiar isso antes das autoridades. Tá, irmãos? Fica na paz, é isso que eu tenho para hoje. Deus abençoe.